Shalom, gente. Graça e paz aí, beloveds do meu coração, desse Brasil e além fronteiras. Vai chegando aí todo mundo. Vai mandando aqueles aviãozinhos aí, do lado da telinha lá tem um aviãozinho. Vai mandando e convidando o povo para vir para essa live, porque nós vamos estar falando aqui de um assunto muito importante. Dança para as crianças e com as crianças. Então, é muito importante. Eu estou aqui com a Débora Akel. Ela é líder de dança do Mir Manaus, da rede de crianças. Então, a gente vai abordar aqui alguns assuntos e também responder algumas questões que nos foram enviadas. Mas agora a Débora vai falar um pouquinho dessa trajetória dela, né, Débora? Aí na rede crianças, no Mir Manaus. E assim, conheço Débora desde pequena. Então, tudo tem uma história, ela tem a história dela, assim como eu tenho a minha, e nossas histórias se uniram nessa caminhada ministerial. Então, fala aí, Débora, um pouco. Oi, gente, tudo bem? Sou a Débora, como a Lili falou. Débora Akel. Então, vou tentar resumir porque é uma história muito grande, sim, muitos acontecimentos, muita coisa, né? Mas eu vou resumir aqui pra vocês. Eu voltei pra restauração quando eu tinha 11 anos. 2001, né? 2001, Não lembro. 2001. Eu voltei pra restauração. Eu já era da restauração quando bem criança, mas minha mãe saiu, passeou em algumas igrejas, né? Não deu muito certo. E aconteceu que a gente voltou. Mas eu creio que foi tudo um plano de Deus, né? Onde Deus realmente queria nos enraizar, nos ensinar, nos moldar. Não só eu, como a minha família. E aí, quando eu voltei, que eu tinha 11 anos, eu já dançava na minha igreja antiga, que era cobertura do Mir. Então, eu já era envolvida lá. Então, pra mim foi um pouco difícil a mudança da igreja, mas eu já fui focada. Eu cheguei lá, eu vou dançar, eu vou entrar pra equipe de dança, eu vou saber como é que eu vou fazer isso, mas eu vou. Tá, comecei, quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhada, porque eu acredito. Quando a gente se mudou para outra restauração, a igreja já estava em construção. E eu cheguei numa época de festa, ou era congresso, então era tudo muito grande. Tudo tinha aberto, muita dança, né? era muita gente, muita dança, estandartes, bandeiras. Vocês conhecem o Mir, né, gente? Era tudo muito. Então eu fiquei assim, era como, meu Deus, era um sonho assim que parecia que eu nunca ia realizar na minha vida. Eu era criança, né, tinha 11 anos. Naquela época, a rede de crianças ainda era lá na Joaquim Nabuco. Na Fibrem, né? Bem antiga, a primeira igreja onde era antes. Então, a rede de crianças funcionava lá no sábado e os cultos normais eram aqui, né? Então, dia de sábado eu passava o dia inteiro lá na Joaquim Nabuco e dias de domingo que eu ia pro Mir, que é a nossa igreja hoje. Mas, enfim, quando eu cheguei, eu já fui perguntando, olha, como é que dança, como é que faz? E eu já comecei a ir para os cultos. Gente, eu acho que não demorou muito, teve um teste. E eu não sabia para onde vai, para onde vem. Na verdade, eu já sabia dançar, mas eu achava assim que eles iam pedir coreografias, né? Uhum. E aí eu ficava com medo. E a única coreografia que eu sabia dançar era faço o melhor, faço o melhor. Oh, vocês não lembram, essa música é muito antiga. Eu só sabia essa música, então eu ficava orando. E na época, quem era líder, Débora? Na época, a líder era Débora Patrícia. Que a gente verdade, chamava de Débora Teste. Verdade, a minha xará. Que foi a minha primeira discipuladora, inclusive. Na época. Aí teve o teste, logo em seguida, só sei que foi uma coisa muito de Deus. Eu lembro nessa época a Ana Luísa já estava, as antigas da dança, né? Já estavam lá, Ana Luísa, Nayane, Priscila. Sim. Priscila, volte a dançar. Priscila, que é a Tila, tá, gente? Que ela vai dizer quem é a Priscila. É a Tila. A Tila, Thalitinha, enfim, eram as pessoas que eu olhava assim, ai meu Deus, eu quero dançar Thalita com ela. Godot. Não, a Thalitinha, uma outra Thalitinha, eu até esqueci o sobrenome da Thalita. Tá. Não é a Godot não, a Godot veio depois. A Godot devia ser bem pequenininha ali nessa época, ela devia ter uns 5 anos. Datas, né? gente, nem... Então, mas todo mundo tem curiosidade de saber, gente, eu tenho 30 anos, tá bom? 30. Não parece, mas eu tenho 30, na melhor fase. Então, eu comecei muito cedo na Rede Criança. Enfim, resumindo a história do audição. Foi um milagre, passei. Eu tinha 11 anos, mas eu sempre fui muito grande. Então, eu também ficava com medo de eu não passar na audição por eu ser muito grande, mesmo tamanho, eu sendo criança. Mas, resumindo, eu só dançava atrás. Mas eu ficava tão feliz porque eu estava lá, dançando. E assim eu comecei a minha trajetória de dança no Mir, né?
Antigamente, acho que a Lili já até citou no outras lives, que nós tínhamos uma líder geral de dança que era a Sarene Lima. E ela tinha uma escola de dança aqui, de balé. E eu com 13 anos, 11 anos eu entrei na dança, né? Não lembro qual mês, eu só lembro que foi uma época linda. Que quando a gente entrou, a gente ensaiava, a gente passava o dia inteiro lá na Joaquim Nabuco, eu ia de manhã, saía de lá de tardinha, continuo fazendo isso ainda, mas ok. Mas naquela época, a gente se sustentava, eu estava lembrando disso, com 1,50. Era R$1 o pão de... Não, 50 centavos o pão de queijo e R$1 a garrafinha do refrigerante Tuxaua. Sim, lá na padaria, do lado da igreja. Do lado da igreja. Era o nosso lanche e a gente ficava feliz da vida. Não via a hora de dar o sábado pra gente comer o pão de queijo com Tuxaua. Nossa, é muita história, enfim. Lá a Rede Crianças cresceu, né? Também o prédio foi entregue, nós passamos ao tempo central. Nesse tempo trocou a liderança, quem veio a ser líder foi a Monique, uma época. Depois da Monique, eu passei todas as transições da Rede Crianças. Sim. Todos os processos, Todos os processos. Monique, depois foi Ana Luísa. Ana Luísa ficou um bom tempo. Depois que passou a transição da época da Ana Luísa, eu fiquei alguns meses, eu e o Adriano sendo líder. Mas eu até perguntei da Ana Luísa, tu lembra quando é que eu comecei a ser líder na rede? Ela, Débora, não sei. Tu sempre foi muito ativa. Aí fica mais difícil de ver data. Eu tava tentando lembrar se era com 16, 17, enfim. Ela sempre me deu muita autonomia, né? Digamos assim, eu era o braço direito dela, ajudava ela, porque a Ana Luísa, ela cantava e dançava. Sim. Então eu ajudava muito ela nisso, porque eu via como ela ficava assim, tão, né, faz uma coisa, faz outra, ensaia. Que ela liderava os dois, né? Sim, tanto o louvor quanto a dança. Ela se desdobrava em duas, então eu via como ela ficava, então eu ajudava bastante ela. E daí eu já passei, nossa, tem tanta gente que a gente lembra hoje que já passou por esse pela caminho. rede. Hoje em dia só tá na dança geral, ou tem alguns, né, que infelizmente não estão mais conosco. Estão em outros ministérios, alguns foram enviados, como a Thalitinha, que a Lili falou, que passou pela Rede Crianças também. A Thalitinha, a Ana Luísa, a Monique também. Então, muita gente mesmo. E aí foi assim que começou, né, a minha trajetória. Como eu passei por todas as transições de lideranças e tudo mais, eu fui aprendendo com cada líder, né? Mas é diferente quando você se torna responsável, líder, é diferente que você viu em todos os processos, né? Nós erramos e acertamos, né? Em todos os processos. Então, você viu todos os processos e os tempos vão mudando e você vai se adaptando, vai errando e depois vai acertando e consertando. Vai melhorando, isso, vai melhorando e vai tendo que achar outras formas, outros meios, outras táticas também, né? Para trazer as pessoas para essa área da arte. Na Rede Crianças não é difícil. Porque todo mundo quer dançar. Todas as crianças dançam. Elas são muito livres, né? Lidar com crianças é uma coisa muito boa, muito legal, porque elas são muito livres. Elas não têm vergonha, elas não têm medo. Porque ela tem a pureza, né? A pureza ali do coração. Então, eu tenho que administrar, hoje em dia, a calma. Para eles saberem esperar o tempo. Que tudo tem seu tempo, porque senão acaba frustrando também, né? Sim. Porque eu sei que eu passei por isso, eu queria muito dançar. Eu nem falei da época. Como eu comecei a fazer aula, eu queria muito dançar, eu queria melhorar, eu queria me aperfeiçoar para eu fazer o meu chamado direito. Eu tinha isso no meu coração, sabe? E aí, para eu começar a dançar na época que era na escola da Sarene, eu pedi para trabalhar lá. Porque eu não tinha condições de pagar, né? Olha aí, Brasil, fica o exemplo. Uma mensalidade que na época era muito dinheiro. Era muito Quando dinheiro. eu tinha 13 anos, era muito dinheiro naquela época. R$75, não era? Eu nem lembro, Era Lili. R$75. Eu só sei que era muito dinheiro, dinheiro. E eu não tinha como pagar. Então eu conversei com ela, falei, né, a senhora me ajuda, eu trabalho, eu limpo, eu faço o que a senhora precisar, cuido do roupeiro. Mas em troca eu gostaria de fazer aula. Eu comecei fazendo danças ministeriais com o Fábio e o Rodrigo. Olha. O Xuxa Meia. A Xuxa Meia, que ele bagunçava com uma outra amiga nossa. Que também era da dança, que também foi enviada. Hoje mora em Brasília e hoje é apóstola. É verdade, nossa. E, gente, quanta história. Quanta história. Quantos anos, né? Mais uma época também de transição, como a Lili já contou, a pastora terminou o tempo dela aqui, a pastora Sarene foi enviada também, né? Foi para outro local.
E aí, mais uma vez, a gente passou por uma transição também. Que a Lili, eu não sei se a Lili já contou, mas ela vai ter que contar essa história da harpa e tamborim também. Ah, sim, ainda não, ainda a gente vai... Outras coisas. É outra E live. aí a gente só passou, né? Eu passei todas as transições e foi assim que a gente foi crescendo ministerialmente. Fazendo aula, mesmo se empenhando. Acho que, resumidamente, é isso. Mas a gente já tem um bom chão aí de caminhada. É verdade. Em Mateus 19,14 fala, Jesus, porém, disse, deixai-vos os pequeninos e não os aborreceis de vir a mim, porque tais é o reino dos céus. E também fala em Mateus 21,16, ouve o que estes estão dizendo. Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e de crianças de peito tirar-te o perfeito louvor. Então, essa é a palavra de Jesus. Então, a gente tem que atentar muito para as crianças, dar um olhar bem especial, porque as pessoas, às vezes, na igreja dizem, a criança não dança. Ela dança sim, ela tem capacidade sim, ela é focada, ela quer aprender, ainda que a coordenação motora dela não acompanhe aquilo que ela quer fazer, mas ela faz direitinho. Débora tem experiências aí para contar dentro da rede de crianças, incríveis, com crianças que são adoradores sim, que elas têm o entendimento de que estão ali adorando, que elas choram pelo toque do Espírito Santo de Deus. Então, uma coisa assim, incrível. Tá? Então, você que está aí, você valoriza a sua criança, porque a criança de hoje, ele é o adulto do amanhã. Então, crianças no altar, já ensinadas no altar, e sendo saradas ali no altar, ele vai ser um adulto sarado também e vai constituir uma família sarada. A gente crê nisso, mas a gente tem que investir, porque às vezes as pessoas olham aqui pra gente, olham pra Débora ali com as crianças e quer às vezes estar onde ela está sem passar pelos processos. Então a nossa vida sempre tem um processo, sempre a gente vai, de degrau em degrau, de fé em fé, a gente vai alcançando. Débora, a gente vai começar com algumas perguntas. E antes de eu começar as perguntas, você que está aí, vai mandando os aviãozinhos. Se você está gostando, vai soltando aí o coraçãozinho, porque para o Instagram entender que a gente está aí contribuindo e eles nos verem também. Tá? Então chama todo mundo aí, manda esse aviãozinho, chama o pessoal para vir aqui com a gente. Tá? Então vamos lá, Débora. A primeira pergunta que me fizeram foi, tá? Como conciliar a rotina com a responsabilidade de liderar uma equipe? Eu estava tentando pensar nisso também, para dar uma resposta, né? Mas gente, quando você tem um chamado, quando você aceita dar o sim para Jesus e se dispõe a fazer aquilo, a sua vida, ela como é que eu posso dizer? Ela não se separa disso, ela anda em conjunto, né? Lembrei o versículo, é Mateus 6,33. Eu sempre levei esse versículo desde criança, muito a sério na minha vida. E eu tenho testemunhos assim para contar, inclusive, né? Que o versículo é, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu sempre utilizei isso na minha vida primeiramente. E minha mãe também foi uma grande incentivadora disso para mim. Ela, não, minha filha, você tem compromisso com a igreja? Não interessa outras coisas, você vai pro seu compromisso na igreja. Desde criança, sabe? Era muito assim, tipo, mãe, eu não quero ir hoje, alguma coisa assim. Não, minha filha, você vai, que é o nosso compromisso. Então, eu fui crescendo assim, já dentro de casa, né? Com a minha mãe. Sim. Me ensinou isso. Então, quando eu me tornei assim, líder de célula, atuante, foi aos 12 anos, que eu já cheguei no MIR com 11 anos, eu já fui para encontro, eu já passei pela escola de líderes, foi um processo assim muito... Naquela época foi o auge da visão, né? Que a visão estava bem forte, assim, não que ela não esteja hoje, mas só que como era o princípio, a gente estava com aquele fogo todo, com aquela chama toda, então eu já cheguei fazendo encontro, escola de líderes, já abri minha célula, sabe? E minha mãe tinha uma célula que as filhas das discípulas dela passaram a ser minhas discípulas. A gente fazia a nossa reunião e depois ia brincar. Ou comer lanche. Então, quando você decide
dizer sim para o Senhor, você vai sempre priorizar o reino de Deus, Sim, sabe? verdade. A minha vida gira em torno do reino de Deus, hoje em dia. E eu lembro que na época de vestibular, né? Eu nunca deixei de... Eu fiz cursinho, como todo mundo, estudei pra caramba para poder passar no vestibular. E todo mundo ficava... E eu não sumi da igreja. Como eu vi alguns amigos meus sumindo, né? Da igreja, de ir pra igreja. Mas eu ficava na minha cabeça aquilo assim... não vou deixar de cumprir o reino de Deus, porque Deus vai me acrescentar aquilo, porque eu estou buscando primeiro o reino de Deus. Então, eu busquei o reino de Deus e, inclusive, né, passei na faculdade e em tudo Deus proveu. Então, não tem como você não investir no reino de Deus e o Senhor não lhe prover em todas as outras áreas da sua vida. Então, eu acredito muito que é por esse caminho que eu consegui, né, E eu conciliar. sempre converso com a Débora, gente, a segunda questão, que eu disse assim, é muito importante essa questão dos pais caminharem juntos. Verdade. Mesmo, e ter essa linguagem, porque às vezes eu converso com ela e a gente fez uma reflexão um dia desse, eu disse, Débora, vamos pensar aí, todos aqueles que o pai disse bem assim, não, hoje é o dia da rede, você tem que focar na rede, ainda que tenha cursinho e parará, isso é importante, muito, mas se a gente não ensina a criança da forma que ela tem que ser, quando ela chegar numa fase, vamos dizer, adolescente, nesse período de vestibular, que é difícil mesmo, e o pai tira do altar e vai dizer assim, tira ele do altar, não, agora o seu tempo é para isso. Ele não volta como... É muito difícil, É muito difícil. Ele vai entender assim que a prioridade dele não é o reino de Deus, a prioridade dele é passar no vestibular, é a vida profissional, a vida profissional, ganhar dinheiro, e às vezes faz tudo isso, mas às vezes está faltando alguma coisa. Então, fica aí uma dica para o papai, para a mamãe aí, tem como conciliar as duas coisas e também focar o reino de Deus. Deus vai fazendo, como hoje a gente tem vários exemplos. A Débora é um exemplo disso, que não deixou ali o altar e nem os pais castigaram, se tu não tirou nota boa, tu vai sair do altar. Não, dá outra disciplina, que tem como dar outra disciplina. Tá certo, gente? E o testemunho dela aí é poderoso. A Malena, fechou. Só mais uma outra pergunta aqui da Malena, tá? A Malena, ela perguntou, é a Malena lá de Salvador, Débora, Maleninha. Oi, Malena. Como ensinar, falar na igreja da importância da rede ou programação das crianças? Ai, amada. Gente. Então, amor, por muito tempo nós caminhamos, né, nessa mesma questão. Batalha, né? Isso, nessa mesma batalha. Não que também a gente não tenha essa batalha hoje em dia, né? Mas uma coisa, Malena, que eu posso te dizer é que os frutos vão falar mais. O resultado dos frutos. No início é tudo muito difícil. Os nossos apóstolos até bagunçam, né? Ele já viu, ele falou, quando era criança, era tudo barrigudo remelento, ninguém queria. Mas agora que estão tudo grande, formado, dando fruto aí, atuantes no altar, na igreja, todo mundo quer. No começo é difícil você montar uma equipe, pessoas que vão ser com você para levantar uma rede, levantar a equipe de dança, de o que seja, na rede de crianças. Os seus frutos que vão falar. Por muito tempo, não é reconhecimento, né? Assim, por muito tempo não se falavam da rede de crianças. Sim, verdade. Mas aí, quando se passou a ter frutos, a verem que realmente funcionava, aí sim, a notoriedade foi melhor. Tanto é que tem outros pais que já chegam, olha, me falaram que vocês têm isso, tem aquilo, eu ouvi. Então, os frutos falam muito, vão adiante, né? Glória a Deus. O testemunho vai adiante, né, a esse trabalho todo. Então, o que eu deixo para ti é isso, não desiste. É uma semente que não volta atrás, gente. Que é o próprio Deus que tem um cuidado, como a Lili falou, né? Que o próprio Jesus falou, deixai vir a mim. Então, é o próprio Senhor que tem o maior interesse nas crianças no reino. Então, uma hora vai fluir, sabe? Vai acontecer. Mas... a gente hoje em dia, a gente tem várias ferramentas, né? Hoje em dia que a gente usa muito o Instagram para divulgação.
as redes sociais, né, como um todo. A nossa apóstola, ela é muito engajada. Verdade. No Instagram, em fazer conteúdo. A gente tem uma equipe hoje que já trabalha com isso, que é só para montar a equipe. Se vocês quiserem, segue lá para conhecer melhor. É @mircdc, tá bom? @mircdc. Depois, se der para deixar fixado aí os bastidores, para que você ir lá conhecer o trabalho. Você vai ver crianças já dando o seu testemunho, falando da palavra de Deus. E hoje em dia é uma grande forma. A gente trabalha as redes sociais muito forte, né? Agora que vai intensificar mais, né? Pós-pandemia, a gente se reinventou, né? Então, é uma ferramenta que dá para você fazer. E outra coisa, as oficinas. Oficinas e festas chamam muita atenção da igreja. De convites, tá? E as pessoas vendo o teu trabalho, vendo o que você está fazendo, vão começar a participar e a somar com você. E também deixar claro, né, Débora, que a rede de crianças, ela não é uma macrocélula da rede de crianças, é da igreja toda. Isso. Então, a rede é para todas, toda a igreja é para a família, levar a sua criança ali no sábado. Então, não é uma macrocélula, só os discípulos da rede de crianças, não, é para toda a igreja. Então, fica a dica aí para todo mundo, tá? Próxima pergunta aqui Débora, quais são os processos para participar da dança da rede de crianças? Então, hoje, atualmente, o processo é entrar na escola de dança, que acontecem nos sábados mesmo, antes do culto, né? Antes da pandemia, a gente estava frequente no horário de meio-dia, 1h, e de 1 às 2, que eu dividi os menores e os maiores adolescentes, né? Que querem dançar também na rede. Que hoje tem, a Rede de Crianças não é só, a dança da Rede de Crianças hoje não é só de crianças, ela é composta de adolescentes e tem adultos também. Porque eles vão crescendo, gente. E não querem ir embora. Não querem ir embora, entendeu? É isso mesmo. Ainda tem as mães das crianças, ainda né, tem Débora? as mães, eu já ia falar isso. As oficinas que tem as mães que ainda dançam também nas festas bíblicas que a gente faz. Então, o processo está sendo assim, entra na escola de dança, lá você vai aprender base, vai aprender coreografia, vai ter a noção do que é dança, né? Aprender mais um pouco. E todo ano há um teste que a gente faz, né? Um teste que dependendo do ano e da quantidade de pessoas que a gente tem necessidade, eu converso com os líderes, né? A gente se reúne, vê qual é a pauta, né, do teste e realiza um teste com quem quiser participar, não só quem é da escola de dança. Mas a escola de dança já tem uma facilidade, porque a pessoa já vai estar ali engajada, já vai ter uma facilidade de dançar, de aprender. Já vai ter a linguagem, né? Isso, já vai ter a linguagem. Então, esse é o processo que a gente está usando hoje. Aí fica a dica pra você, tá? Vai lá, procura. Escola de danças. Ainda não tem a data pra voltar, tá, gente? A gente ainda não tem, tá liberando aos poucos na igreja, né? Agora começou os cultos, aí com os poucos a gente vai recebendo a direção pra ver quando começa a funcionar geral. Se liga lá no @mircdc que vai estar tendo informações de quando a gente vai voltar às aulas, tá bom? E essa questão das mães é muito lindo, porque as mães que vão, elas querem participar. Elas querem participar dançando, elas fazem cabelos, elas passam roupa, elas têm uma que faz bordado. Então, todo mundo fica bem interagido. Então, isso é muito interessante, isso é muito bom. Porque é para a família. Envolve todo mundo. Envolve todo mundo. Tá? Próxima pergunta aqui. Quais os maiores desafios... Já fez essa não, né? Não. Quais os maiores desafios com a equipe de crianças na dança? O maior desafio é mantê-los ativos espiritualmente. Porque é uma preocupação, né? Querendo ou não, tem um ensinamento em casa e tudo mais, mas quando a gente... Ou não. Muitos não têm. Muitos são discipulados mesmo, ensinados sobre Bíblia, estudo bíblico e sobre o mundo espiritual lá na rede de crianças. Eu faço questão de todos os sábados a gente ter uma reunião antes do culto começar. O culto começa às 16 horas, então às 15 horas a gente tem uma reunião que é de compartilhamento da palavra. Um momento que o Espírito Santo age mesmo, onde às vezes a gente é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo age conforme ele quiser. Então o maior desafio é esse, mantê-los ativos espiritualmente, porque eu costumo dizer, né, que a gente se encontra uma vez na semana, que é só o sábado. Só o sábado. E aí tem a segunda, terça, os outros dias todinhos
que a pessoa às vezes não tem um incentivo, não tem a força de vontade, né? Até ela aprender e pegar o gosto e o rumo para absorver e ler a palavra de Deus, né? É um pouco difícil. Então, às vezes, a gente tem que lidar com os mesmos problemas, né? Das crianças e dos adolescentes todos os sábados, porque durante a semana eles não têm um acompanhamento tão de perto. Então, quando chega no sábado, a gente tem que massificar aquela palavra de novo, um ensinamento de novo, para que realmente aquilo inculca, né, na criança. Sim. Inculcar mesmo, é o trabalho de inculcar. Mas não é impossível, gente. Hoje em dia a gente tem tantos frutos, né? Profetas que nasceram da rede de crianças. Líderes fortes. Líderes aí, né? fortes. Então, é árduo o trabalho, mas a recompensa, né, vem do Senhor. Que é vê-los frutificando, vê-los crescendo e serem maiores do que até... Para mim, eu acredito que liderança é isso. Você formar liderados maiores do que você. Então, hoje eu já vejo um exemplo que eu posso citar, que é a Esté Cordeiro. Ela tem 14 anos. Estézinha, ó, pequenininha. Chegou bebezinha. Pequenininha. Inclusive é minha discípula também, mas dança também já desde, né? Desde que ela chegou. Então, e ela começou pelo balé da Vivi. Sim. Tem balé também, viu, gente? Balé que a Vivi ensina todo sábado de manhã lá na igreja. Então, a Esté chegou pequenininha e graças a Deus, a família dela já tem um acompanhamento espiritual muito forte com ela. Eles são bem fortes mesmo nisso, os pastores. Loís e Miquelson, né? E aí, somando com a rede de crianças, com o ensinamento, com tudo, hoje a Esté é uma líder em potencial. Se você vê ela falando, ministrando, inclusive tem um vídeo que ela postou sobre ser amado, se sentir amado no Instagram dela, Esther Christian. Se você quiser, depois confere lá, eu compartilhei no meu stories também. Que ela prega que nem uma pastora, já tem um conteúdo do céu, assim, que Deus fala coisas com elas que eu fico impactada, sabe? Então, é muito recompensador isso. Tem outro exemplo aí, Abigail. Abner. Né? Então, tem muita gente que era pequenininho, bem pequenininho, que eu lembro que eu vi o Abner. Bebê, entrou no meu casamento, gente. Hoje é um homem lindo aí. Fala para as nações, não é só a nível Manaus ou Brasil, ele fala para as nações e com as nações. Então, isso é muito gratificante. Obrigado aí, vamos deixar nosso obrigado apóstolo Luiz, apóstola Regina, porque acreditou e continua acreditando. Não só acreditando, mas investindo, e muitas vezes investindo financeiramente. Muitas vezes, né? Mas sempre. Né? Então, obrigado aí esse exemplo que é apóstolo Luiz e a apóstola Regina, por confiar e acreditar, sim, que Deus usa essas crianças mesmo e usa, tá? Vamos lá, Débora. Já teve casos, com certeza vai ver, tá? Já teve casos da Tati aqui, a Tati oficial. Beijo, Tati. Tali, perdão, tá, Tali? Já teve casos de crianças quererem, mas os pais não deixar? Agora eu não me lembro, Li, mas eu tenho muitos casos assim, que as crianças querem, os pais até querem, mas eles não se dispõem a levar, não dão né? a prioridade. Não é porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo, tenho a macrocélula. Assim, né? Umas desculpas que eu sempre colocam em dificuldades, né? É porque eu não tive tempo, não sei o que, sendo que é uma coisa que o filho dele quer tanto e vai ser uma bênção envolvê-lo na casa de Deus, né? Crescer nesse aproveitar ritmo. Enquanto eles querem. Isso, aproveitar porque chega uma fase que eles não vão querer, aí ele vai lembrar lá, não adianta você, porque quando eu queria também não quis, né? Então, já teve também muitos casos assim de pais procurando, olha, fulano quer, mas o próprio adolescente ou a criança não querer mais, porque não se identifica mais, passou aquela vontade, sabe? Então acontece muito isso, da prioridade. E às vezes é até triste, porque a gente tenta ajudar a criança, mas não tem como. Não tem como ela ir sozinha. Antigamente a criança aí que andava de ônibus tranquilo, mas hoje Comecei a andar de ônibus com 8 anos. Sozinha. Olha aí, ó. Mas eu também comecei cedo. Mas hoje em dia os pais têm... É muito diferente, os tempos mudaram, a violência aumentou e tudo. Os pais fazem questão de estar, né? E às vezes não se dispõem ou quer tirar o sábado. Querem pagar o preço. Essa é a questão, tá?
nos pequenos, como trabalhar o foco nas etapas do ensaio. Há uma dinâmica diferenciada para ter a atenção delas, Débora? Sim. Com adulto você fala mais, né? Diretamente, ele já entende logo de primeiro o que você tem que falar. Criança é muita repetição. Você tem que repetir, 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 falar as mesmas coisas. Tem sábado que às vezes eu saio rouca, Lili vê, de tanto que eu falo, de tanto que às vezes eu preciso gritar para chamar a atenção deles. Mas é mais quando tem os barulhos ao redor, né? Quando tem outros ensaios também, porque não é só a nossa turma, às vezes exclusivo, né? Às vezes tem outros ensaios do coral, da banda. Não, venha no Mi quando estiver funcionando no sábado. É muita coisa. É muita coisa. Tem dança da rede criança, tem dança do jovem, tem dança geral, tem tudo. Tudo. Então, às vezes eu preciso, né, falar mais alto ali, mas realmente criança é o foco. Para tu atrair o foco dela é repetição, a paciência. Não é autoritarismo, mas é você mostrar sua autoridade para ela, porque criança... eu lembro muito disso, que se você não der uma voz de comando para ela, eu não lembro quem foi falar isso para mim, se deixar, ela te leva a pagode. Sim. Entendeu? Então... Porque para ela parece tudo brincadeira, isso, né? Isso. Então você tem que ter uma voz de comando, assim. Mas Débora, como que eu consigo isso? Você vai ter que treinar. Eu não tinha isso no meu começo. No começo, né? Eu apanhava bastante, as crianças bagunçavam a aula toda, não prestava atenção em nada, acabava a aula, não conseguia ensinar a coreografia. E aí dançava todo mundo feio, a música ia para um lado, todo mundo ia para o outro. E para quem ensina, teu coração fica, né, assim, ai meu Deus, socorro. Não fez como eu queria. Não fez como eu queria. Mas outra coisa também importante. Hoje em dia a gente tem umas bebezinhas, a Lili já viu. Sim. Elas são bem pequenininhas, têm 2, 3 anos. E elas querem estar, E elas né? fazem questão de estar lá, chora para estar lá. Então, com elas, tem que ser muito mais flexível, além de você mostrar ali a autoridade e tudo mais, né? Hoje em dia existem técnicas, né, de como falar com criança, que os pedagogos ensinam, você baixar para falar na direção do olho da criança, porque ela vai te compreender, ela tá vendo que você, que é adulto, consegue falar no nível dela. Isso também é importante para os menorzinhos. Então, hoje em dia, eu abri mão do perfeccionismo com crianças. Não tem como, gente, uma criança que fazer no seu nível, como você é adulto, do jeito que você pensa, do jeito que você está ensinando. Ela vai fazer do jeito dela. E aí, a partir dos processos que ela vai crescendo... Ela ainda está desenvolvendo, né? A coordenação motora. Muito exercício de coordenação motora. Muita dança livre. Eu costumo brincar com os menores de siga o mestre. Tudo que eu fizer, vocês vão fazer. Então, eu coloco uma música animada, às vezes uma adoração, mas a maioria é animada, para eles gostam, né? São para gastar as energias também. Os como pais diz a música, né? Criança de Jesus tem energia para gastar. É verdade. E aí, eu faço muito exercício com eles de repetição para que eles decorem, consigam, né, acompanhar as lateralidades, frente e trás, postura, muita conscientização corporal, essa que é a verdade. Muita conscientização corporal, lateralidade e no final também eu tenho trabalhado muito criatividade. Eu deixo um tempo para eles fazerem o que eles quiserem. Gente, agora é o momento de você perder sua vergonha, eu falo para eles, né? Não tenha medo de ser ridículo. Aqui todo mundo tem o seu estilo de dançar, tem a sua forma. Dance como você quiser. Então eles começam a se conhecer o seu corpo e botar para fora aquilo que eles imaginam. Então isso tem ajudado muito, muito mesmo. Lá no começo eu fazia isso? Não fazia isso. E hoje em dia, Lili, as crianças elas têm muito mais multifocos, né? Por causa da internet, então elas pedem atenção muito rápido. Antigamente era mais fácil porque as crianças eram mais calmas, eram mais focadas. Então, foi mudando o tempo, a gente tem que ir adaptando. E elas, por exemplo, antigamente as crianças brincavam muito na rua, subiam em árvore, pisavam no chão, tomavam banho de chuva. E hoje complicado. Porque infelizmente, né, a internet ela é uma bênção, é boa, mas deixa a criança sem o seu lado criativo, né? Sim. Porque é muito importante isso, principalmente na dança, é muito importante. Calma, meu filho ele sobe em árvore, tipo, esses dias aí fez uma carreata com o apóstolo Renê. Ontem. Quando tu olhou? Quando eu olhei, já estava lá na árvore, Brasil, pendurado. Sabe quem ensinou ele? Minha sogra.
quando a gente ia pra porta de casa, vem cá, vamos desgastar. Ela dizia que Ai, que legal. ia desgastar a energia dele para ele abraçar uma árvore. Colocava ele, levava pra praça e subia, com, lógico, todo o cuidado, colocava ele, era uma felicidade. Hoje, tomar banho na chuva, pelado ainda, ele se passa. O auge da liberdade. O auge da liberdade. Pura liberdade. Mas isso aí que a Débora falou, essas dicas são muito importantes, viu, gente? Segue cada uma delas. E assim, depois se você quiser entrar no direct da Débora, fazer também, depois, a dúvida que tiver, não deu agora, mas depois tá lá, e no meu Instagram tem a Débora nas chamadas, o Instagram dela, tá? E aproveitando também, manda os aviãozinhos aí, se você gostou, ó, solta o coraçãozinho. Tá, mais uma pergunta agora, da Malena. Malena, tu tá demais, Malena, tu arrasa, né? Ó, coração pra ti, até fazer com a Débora, ó. Malena. Tá? O que dizer, Débora, aos pais que castigam os filhos, proibindo de ir para os ensaios, aulas, por saber que pode ser um prazer? Não entendi muito. Tipo assim, o que dizer pros pais que proíbem os filhos, né? Agora sim. Que, tipo assim, pros filhos é um prazer, pro ensaio, o pai vai lá e Vai proíbe. lá e corta, É... Tem tantos os prazeres, né, que eles têm. Pois é, né, gente? Tem tanta internet que dá pra cortar, celular. Tanto aniversário, né? Sair com os amigos. O A shopping. pizzaria, dinheiro, mesada. Pro lanche, em vez de levar o dinheiro pro lanche, dar uma frutinha. Eu sempre dou outras alternativas né, se os pais me perguntam também, né, gente? Porque não é todo pai que pergunta. Já chega assim, fulano não vai mais por causa disso. Aí eu chego com todo jeito, delicadeza aqui. Eu não sou muito delicada, quem me conhece. Eu não sou muito delicada, mas eu tenho que, né? O Espírito Santo me ajuda aqui. Tá melhorada, já tá. Gente, ó. Muito. Eu também já passei cada perrengue. Então, eu tento chegar assim, poxa, paizinho, não tem outra forma de o senhor falar. Alô? Não tem outra forma do senhor falar com seu filho, mostrar pra ele que não é bem assim, que esse não é o caminho. Pô, aí eu converso, falo com eles, porque o altar, né, mostra a importância. Tipo, querido, eu sempre cito histórias que eu já passei, tipo, olha, já aconteceu isso, de outro paizinho tirar o seu filho daqui. E a criança, o adolescente, acaba gostando, vê que, eu não preciso mais ter tanta responsabilidade assim, eu consigo... Aí vem o mundo, dá outros prazeres, apresenta outras coisas, e para resgatar de volta esse coração, essa vida pro altar, se torna muito mais complicado e difícil. Então, eu tenho que saber mediar, né? Às vezes, realmente, teve já situações que o filho quis peitar o pai. Não, eu vou pra lá, porque então o pai teve que agir com autoridade, dizendo, não, você não vai, quem manda aqui sou eu. Ocasiões e ocasiões, né? Situações e situações. Sim. Mas eu nunca indico essa ser a primeira, cortar o altar. Não, tente outra forma. Tem pais que levam os filhos para conversar com os apóstolos. Olha, vem que aconteceu essa situação, vai conversar com os apóstolos. E ali os apóstolos dão um alvo, alguma tarefinha para eles. Estimula, é um estímulo, isso, né? Uma outra coisa que eles possam fazer para poder resolver aquela situação, entendeu? Depois desse gabinete, desse acompanhamento, tanto com a criança, com o adolescente e com os pais, que é muito importante. E aí as coisas voltam logo em seguida a fluírem novamente. Porque eu acredito que a rede, né, Débora, a rede de criança, seja a dança, seja qualquer arte que funcione dentro da rede, tem que ter sempre ali os pais, né? Sempre os pais junto, não é chegar lá, a apóstola Regina sempre fala isso, não é chegar lá, deixa seu filho na rede e vai embora. Não, é o paizinho também ali junto, a mãezinha junto, porque os dois vão aprendendo juntos. Então, os dois, tá? Então, os dois sempre juntos, a família junta, para estar ali para ser ensinado, tá? É isso mesmo. Vamos lá? E também, pergunta aqui, ó. Se for possível, eu gostaria muito de ouvir um pouco sobre o que podemos aprender com as crianças na dança para Deus. O que a gente pode aprender com elas? Gente, tanta coisa que dá para aprender. Primeira coisa, é quando uma criança ama ao Senhor de verdade, ela serve ao Senhor de todo o coração dela,
tu vê assim a pureza de uma criança buscando a Deus, se entregando, é lindo, cara. Realmente aquilo que é o nosso slogan da Rede Criança praticamente é ter um coração de criança. Então a gente caminhar e aprender como a criança, nós adultos nunca esquecer que a gente precisa ter um coração de criança, continuar tendo um coração de criança apesar da gente estar envelhecendo, sabe? Buscar o Senhor com pureza, servir de todo o coração, porque eles não esperam nada em troca, eles só querem estar lá, só querem abençoar, só querem ser usados, né? Em qualquer coisa, eu falo, segura um cartaz aqui, tá nossa, feliz. é uma felicidade, sabe? Essa simplicidade, humildade, que às vezes com o decorrer do tempo a gente vai crescendo, vai perdendo isso, né? As questões da vida, enfim. Então, olhar para uma criança e você sempre está vendo, analisando como ela tem buscado ao Senhor, como ela tem um coração de criança, e um exemplo para mim, né, isso, de olhar para ela e ver que ela tem um coração de criança e que eu não posso esquecer de que eu tenho que ter um coração de criança. Sem fazer as coisas com pureza, né? Sim, sem interesse. Parece que quando a gente vai ficando adulta, tudo que a gente quer fazer, mas se me derem, eu vou. Ou se me aplaudirem, eu vou. A criança tá nem aí, ela se aplaude ou se não aplaude, ela quer ali fazer o seu melhor para Deus. O seu melhor para Deus e viver aquele momento com muita intensidade. Isso é muito lindo, vindo de crianças, né? Débora, a próxima pergunta é: organização de faixa etária. Quais idades podemos unir para ter uma administração eficaz? Ministração dança ou ministração ensino? Não especificou, então acha bom falar dos dois, tanto do ensino quanto da dança. Olha, da dança, a gente separa a faixa etária, tipo assim, pelo grau de dificuldade da coreografia, né, primeiramente. Porque eu não vou colocar uma criança pequenininha para dançar uma coreografia super difícil e a criança acabar pagando um mico, né? Porque a gente também não quer constranger a criança, né? Para ministração, gente, eu não separo ninguém, não. Eu ensino a palavra da mesma forma para todos eles, para os pequenos, para os grandes. Lógico que para os pequenos eu falo mais detalhadamente, né? Esmiuçado a palavra, mas eu falo a mesma palavra, ensino a mesma palavra. Porque de tanto você inculcar aquilo na mente, de tanto eles ouvirem, eles vão aprendendo e vai ficar lá a semente, uma hora vai frutificar, Sim. né? É aquilo, ensina a criança no caminho que deve andar para quando envelhecer não se desviar dos seus caminhos. Então é um processo de inculcar mesmo, que nem está lá em Provérbios. Então Sim. eu não separo para ministração, para palavra, para receber unção, para oração, não separo. Até porque os menores, eles veem os grandes, aí eles começam a querer né? isso. Se espelham. Eles querem, eles começam a orar. Alguns pequenininhos falando em línguas é tão lindo, gente, quando é batizado no Espírito Santo. Mas começa assim, eles imitando os grandes que vão vindo, né? Porque eles querem aquilo também. Poxa, eu também quero ser batizado. E aí flui, o Espírito Santo vai agindo. Mas em questão da dança mesmo, a gente separa por grau de dificuldade. Até como tu já falou, pela questão motora que existe, né? Mas até no momento a gente não tem criancinhas pequenininhas, né? Assim, que não consigam acompanhar. Sim. Porque como ela já vem da escola de dança, ela já vai acostumando o ritmo da rede. Porque na escola de dança eu ensino as coreografias que a gente dança na rede. Ou monto alguma coreografia específica para os menores, que são os pequenininhos, né, no caso. Sim. Eu monto uma coreografia do grau de dificuldade para eles. Então, aí vai passando de nível, eles vai aumentando o grau de dificuldade e eles já, consequentemente, conseguem acompanhar. Se você observar na Rede Criança, quando a gente está dançando lá em cima, seja congresso, culto, qualquer coisa, os pequenos todos estão lá na frente copiando tudo que a gente faz. É verdade. Nem muitas vezes eles acertam, mas, gente, às vezes eu fico olhando, eu fico admirada de como eles conseguem copiar certinho. E é o contrário, tá? Eles estão de frente, assim, eles copiam tudo certinho. Então, é uma prática mesmo, né? A prática leva à perfeição. Sim, e eles vão crescendo, né? Então, Sim. vão crescendo ali já doutrinados, e o corpo já também doutrinado o que ele vai pedir ali para o futuro, porque eles começam criança, mas por exemplo, Débora começou já, vamos dizer, pré-adolescente para adolescente, mas a gente tem criança que começou bem criancinha mesmo, e assim, é muito gratificante, mesmo de ver ela criancinha e crescendo.
Como um dia desse alguém me perguntou bem assim, Débora, veio no culto, assistiu online, disse, Lili, não vejo mais, as caras são tudo diferentes. Eu disse, não, é porque você não conhece, mas não são outras pessoas não. São as pequenininhas que elas cresceram hoje, então elas querem estar junto com a gente, elas se acham, gente, ficar junto com a gente. E eu amo, porque a mente está maravilhosa e a gente super passa rápido, assim super rápido. E ela, não que a nossa não esteja, né? Porque dá umas falhas, assim, a idade chega para todos, né? Mas assim, é muito gratificante vê-las crescendo em estatura, graça, sabedoria perante Deus e os homens na igreja. É verdade. Né? Aí só um exemplo, tipo, agora na época de pandemia, né? A gente passou 70 e poucos dias sem se ver. Sim. Aí agora a gente tá gravando as lives da Rede Crianças, né, pra postar. Aí eu chamei a Emily e a Ana Luísa pra dançar, que eram as menores. Sim. Gente, não são mais as menores. Não são mais menores. Ana Luísa esticou. Já tá com moça, já estão moças, gente. E aí eu fiquei, Emilyzinha, gente, minhas crianças, cadê minhas crianças? Minhas crianças cresceram. E outra também, Débora, só pra gente, a gente tem Instagram aqui, manda a gente acabar, né, que vai dando tempo. Só a última pergunta é essa questão que muitos não perguntaram, mas sempre fica, que as pessoas me perguntam, a questão do figurino. Porque alguns chamam assim, Lili, por que não chama as crianças para às vezes estar no... ou domingo, ou sábado, tem a questão da disposição dos pais, né, que às vezes só levam na rede, ou não estão no domingo, faz outras coisas. Mas também assim, eu não tenho figurino para todo mundo, que no entanto, quando as pequenininhas de algum congresso, eu sempre coloco elas, por exemplo, desde quando começou o primeiro congresso de mulheres, elas participam. E assim, cada uma tem que pagar o materialzinho delas, porque eu não tenho roupa para elas, porque hoje elas vestem e amanhã não dá mais. E como que funciona essa questão do figurino na rede, para as festas, para os congressos que a gente tem, o congresso de crianças, os cultos especiais que tem, como funciona? A maioria dos nossos figurinos são estilos. A gente faz uma lista assim, blusa xadrez, blusa colorida, blusa de botão, manga longa, manga curta, estampada, não estampada. A gente tem uma lista que faz. Como diz a minha amiga Priscila e o Éder, o Éder também, gente, começou... E o Éder é daqueles exemplos de que não dançava nada. E hoje ele é coreógrafo, Brasil. E ele era pequenininho, agora tem 3 curiquinhas já. Tá? Aí, esqueci, Débora, termina. Depois roupa que Priscila falava pra ti. A Priscila fala bem assim, a Pri, minha amiga, diz assim, que a nossa lista não é uma lista. É um pergaminho. Gente, é verdade. Inclusive, quando sai a lista, assim, quando a gente dá alguns pais, meu Deus do céu, as crianças já falam assim, tia, eu não tenho roupa de usar na rua, minhas roupas são tudo da dança. Eu só compro roupa nova por causa da dança, que de vez em quando a gente pede um look novo, o look que a gente fala o quê? Uma calça jeans, uma calça colorida, uma blusa tipo essa daqui, que foi do congresso do ano passado que a gente pediu pra dançar. Uma estampada de botão. Então, eles compram roupas novas por causa da dança. Enfim, né? Essa lista, que tem lá tudo que a gente usa nos sábados, tênis colorido, se tem estilo tênis branco, todo branco, sem lista, porque sempre tem, né, de Jesus que aparece com um Nike gigante, assim, não, gente, é branco. Sem nada. Um branco, um preto, um bege, um dourado, a gente já teve N coisas. Com LED. Com um LED que durou só menos de um ano. Essa história desse LED. Mas deu certo por um congresso. O Hanukkah foi a única festa que a gente usou realmente o tênis do LED, mas amém. E foi caro o investimento, alguns pais chegaram assim, Débora, pelo menos todo mundo tem que inventar, não sei o que, eu tia, mas tá na moda e tal, e todo mundo queria, né? Eu sei que eles queriam, porque... Queriam. Aí só queria desculpa pra dizer, não, papai, é pra dança, eu tenho que comprar o tênis. Sim. Enfim, foi legal, foi uma experiência muito bacana, mas nunca mais, porque eles começaram a usar na rua, saiu pro shopping passear, o LED não funcionou mais. Então, só foi um ano mesmo e eu não ia pedir de novo porque é muito caro, né? Um tênis de LED. Hoje em dia acho que nem tem mais. Naquela época tava febre, né? E não dá nem mais pra buscar. Né? Que o dólar... Né? Então, tem essa lista. Quando é a única festa que a gente manda fazer roupas diferenciadas é tabernáculos. Sim. Porque geralmente a gente dança mesmo a caráter, né? Roupas hebraicas e tudo mais. Sim. E aí cada um faz o seu cada investimento um do cada seu investimento. bolso.
Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem uma estratégia que é, desde fevereiro, a gente faz um carnezinho, coloca uma pessoa responsável para ir recebendo o dinheiro. Por exemplo, vamos estipular R$ 150 para fazer a roupa de tabernáculo. Então, o paizinho já tem a possibilidade, porque, tipo assim, tem alguns pais que têm mais de um filho na dança, né? 2, 3, como era um caso. E aí o pai já tem a possibilidade de ir pagando, né? Devagarzinho, para quando chegasse perto da festa, a gente mandar fazer a roupa e não ter aquela dificuldade de conseguir pagar, né? Sim. E é uma oferta, né, Débora? E é uma oferta, eles não levam para casa, fica pro ministério. Mas sempre que a gente precisa e utiliza... com a Lili, a gente é muito parceiro, né? Com a igreja e a rede de crianças, a gente é muito parceiro no figurino. Porque quando a gente precisa, a Lili disponibiliza as roupas. Ela disponibiliza para todas as redes, tá? Não estou falando da minha, porque a gente lidar sobre esse assunto, né? A gente disponibiliza... Oi, Ana Luísa! Te amo! Aninha, amo, love you e toda a tua curicada. Ó. E aí a gente troca figurino, a Lili utiliza o figurino que a gente usa também em tabernáculo para os congressos, outras programações específicas. E assim a gente vai. Às vezes a gente não tem condições, já aconteceu o tabernáculo da gente não conseguir fazer roupa, dinheiro, né? Aí a gente vai no guarda-roupa do Mi e utiliza as roupas de lá mesmo. Então tem funcionado assim. Alguns ficam grandes, então é toda uma estratégia. Eu falo, gente, grampo e alfinete, leva tudo. A gente já chegou a dançar até grampeado, gente. Dobra a calça pra dentro, grampeia. Lá de baixo ninguém percebe nada, mas tava o curumim todo grampeado, com a roupa amarrada e enfiada por dentro da calça, por dentro das cuecas pra não sair e aparecer. E assim a gente vai se adaptando. E ainda tem um pequeno detalhe aí, que é um detalhe que os pais acham um grande detalhe. Porque nessa transição que elas vão crescendo, elas vêm para não só ministrar na rede de crianças, mas elas já vai para a equipe geral, que dança nos congressos, no domingo. Aí o que acontece? O pergaminho aumenta. As bases, colante, tênis, sapatilhas. Tudo, porque eu costumo dizer assim, para elas que outro público, tipo, de sábado, não é o mesmo público que vem aqui no domingo que não está no congresso. Então a gente vai montando, a gente monta looks também, eles dão glória a Deus quando é o mesmo look que tem lá, que eles não precisam comprar. Quando é igual. Hoje em dia a gente já combina, né, Lili? A gente já combina. Tipo, marca dias que serve tanto para um como rede pro outro, quanto pro outro, porque elas não gastam muito dinheiro. Ameniza. Ameniza o bolso dos pais, né? E eles têm o lanche deles garantido. Né, gente? Então, esse assunto da rede de dança, da rede de criança, então é um assunto bem grande. Bem grande. Quem sabe a gente vai ter um outro parte 2, né, Débora? Em nome de Jesus. Mas aí vai estar, essa live vai estar disponível no meu canal. Se inscreve lá, Lili Dance 12. Vai lá, dá o likezinho de vocês, põe o sininho pra lá. Deixa o comentário de vocês também, o feedback de vocês. Perguntas. Isso, pergunta. A dúvida que você tiver, pode mandar, não tem vergonha não. Eu tenho, às vezes, dúvidas que ainda caminham muito tempo aí, que eu tiro às vezes sento com a própria equipe, ali a gente conversa, muita coisa, mas segue lá meu canal, se inscreve, que a gente vai ter novidades. Agora mesmo vou estar gerando muito conteúdo, por enquanto era só as lives, por conta da questão que nós vivemos aí no mundo, né? Mas agora a gente vai estar gerando conteúdo bem legal para você. Então se inscreve lá. E muito obrigada, Débora. De nada. Tá? Obrigada, galera aí, ó. Tá? Foi muito bom estar com vocês e obrigada aí por vocês terem interagido, né, com a gente aqui. Espero também ter resolvido algumas questões, né, que as pessoas têm. Mas é tudo a questão, gente, lidar com criança é ter sabedoria mesmo, entender o coração delas. Estão mandando a gente sorrir, gente, a produção. Então a gente tem que tirar um vídeo, vai. Já a produção. Dá não? Meu Deus, a produção tá devagar, hein? Já não? Já? Já, produção? Tá, voltando. Eu não fiquei congelada, gente. Era a foto que eu tava tirando.
Então, e também, gente, tem que ter muita parceria da igreja toda, não é só, não é uma macrocélula. Eu sempre que eu posso, eu tô apoiando lá a Rede Crianças da Apóstola Regina, eu tô apoiando todo mundo. Eu tô na rede, Gente, isso é verdade. no congresso, eu não tô dançando, mas eu tô lá atrás. A Lili pergunta, Débora, precisando de alguma coisa, roupa, me fala com antecedência que ela já separa, deixa tudo. Ela é muito parceira nisso mesmo. E eu quero até agradecer, obrigada, Lili, publicamente, né? Pra todo mundo ver. É sério, porque quanto mais pessoas a gente tem na mesma visão, no mesmo entendimento, quem tem a ganhar linguagem, é o reino de Deus, é o reino né? de Deus. Porque assim, criança, gente, é lindo. Trabalhar com criança é lindo. Mas às vezes dá um negocinho que elas erram, todo mundo achar lindo. Ai, que fofo! A gente sai e ensaia, se a gente errar um dedinho, já era. Olha, tu errou, né? Tu errou, né, Lili? Eu disse, Mas é isso aí, gente. Espero que a gente tenha conseguido aí responder, né, as perguntas de vocês. E acredita nas crianças, sim, porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus, como a Débora falou lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é muito real. Isso é muito real, porque é a palavra de Deus. Então, creia aí somente na palavra de Deus, firme as nossas crianças, tomem conta das crianças mesmo, investe nas crianças, porque ela é o futuro aí da igreja, ela é o futuro da nossa nação. E se a gente consegue colocá-la no caminho certo, no futuro a gente vai ter grandes líderes. Amém. Amém? Então, acredita na tua criança que está em casa, seja para dança, seja para o teatro, seja para tocar. Bom tu ter falado isso, porque tem pai, gente, já aconteceu a situação, rapidinho, gente, é que o pai que quer que a criança dance, a criança não dança. Às vezes ela não quer dançar, ela quer cantar. Ela quer cantar, ou então quer ir pro teatro, ou então quer tocar um instrumento, sabe? Apresente tudo para ela que ela vai encontrar, Deus também vai direcionar para o chamado, para o que Ele tem para ela, sabe? Porque tem alguns pais que a gente tem até um problema, assim, de eles... Você não botou, meu filho, mas, meu Deus, seu filho não quer, ele nem sabe dançar, sabe? Então, por favor, pais, observa seu filho, não tenta empurrar a goela abaixo para ele, vai que ele, não quero mais isso aqui que meu pai me obrigou. É verdade. E aí, quando cresce, fica com raiva da situação, entendeu? Então, apresente os outros campos dentro da igreja para criança, missões. A Rede Crianças agora está trabalhando com todas as áreas, missões, teatro, Ministério Social, né, ações sociais. Então, tem muita coisa que o seu filho pode se identificar. Nas mídias, né, que a gente também está trabalhando e vai ensinar outras crianças para também começarem a trabalhar com isso. Então, apresente isso para o seu filho também. Sim, falando de mídia, aí vai dizer, mas meu filho, que eles sabem mexer mais do que a gente nessa questão. Verdade. Então aí, paizinhos, peça de Deus e veja que o dom e o talento que seu filho tem para poder desenvolver. Amém. Tá bom? Então, muito obrigada por me acompanhar. Vai ficar, eu já falei mais uma vez, vai ficar salvo essa live, vai pro meu YouTube, se inscreve aí na bio. Ai, gente, sempre tive vontade, aqui em cima, lá na bio. Arrasta pra cima. Não, ainda no meu ainda não arrasta pra cima. Segue ela, gente. Mas, pra que ela arrastar pra cima. Sim, me segue aí. Você que não me segue, só entrou por curiosidade. Indica para outras pessoas pra seguir ela também. E também se inscrever no meu canal, no YouTube, que eu preciso de um certo número. Pra poder transmitir online, né, também? Não é isso. O meu já pode, é para questão de monetização. Ah, sim. Aí para mim é muito importante, né, gente? Ainda mais nesse tempo que a gente passou, a gente teve que se reinventar. Levita apoiando Levita. Levita, 1 mais 1 no altar vai somando, ó. Tá? Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Débora, mais uma vez. E a gente vai caminhando. A gente vai caminhando aí nesse chamado que Deus nos deu. E Débora aí no chamado muito importante, que começa nas crianças e depois elas vão crescendo, amadurecendo. Eu já pego algumas, as que querem, né? Já estão ali no MI, já atuantes e super compromissadas, porque elas aprenderam que altar é compromisso desde criancinha. Então, ensina para as crianças de vocês isso, que altar é compromisso desde criança.
Amém? Então, beijo no coração e tchau, ó, pra vocês.